Imagine que você está sentado no convés de um navio de pesquisa no meio da noite. Ao seu redor, apenas água negra, até onde a vista alcança. O céu está repleto de estrelas, mas abaixo de você existe uma escuridão ainda mais profunda. Sob o casco da embarcação, move-se um ser gigantesco, antigo, mais antigo do que muitas civilizações humanas. Um ser que já percorria os oceanos muito antes de construirmos cidades, inventarmos alfabetos ou traçarmos mapas do mundo. E então acontece algo impensável. Depois de apenas 20 minutos, essa criatura começa a responder, não de forma aleatória, não por instinto, mas de maneira consciente. Foi exatamente isso que ocorreu quando cientistas conseguiram estabelecer uma interação real com uma baleia jubarte. E o que descobriram mudou completamente tudo aquilo que acreditávamos saber sobre o oceano. Durante décadas, registramos os sons das baleias, sem realmente compreendê-los. Supunhamos que fossem apenas vocalizações instintivas, chamadas para orientação, ecos para navegação, sinais simples entre membros do grupo. Mas a inteligência artificial revelou algo extraordinário. As baleias não apenas produzem sons, elas possuem uma linguagem verdadeira, uma linguagem com estrutura, com regras, com variações culturais entre grupos diferentes, uma linguagem com significado. No entanto, quando os pesquisadores finalmente entenderam o conteúdo dessas mensagens, perceberam que não se tratava de uma saudação amistosa. Não eram bem-vindos, era um aviso. O que as baleias têm tentado nos dizer ao longo de décadas? E estamos realmente preparados para escutar? Fique até o fim, porque o que você está prestes a ouvir pode transformar completamente a maneira como enxergamos o mar. E se descobertas profundas como esta despertam sua curiosidade, apoie este vídeo com um like e inscreva-se no canal para não perder as próximas revelações. Nas águas escuras próximas à ilha de Dominica, um navio de pesquisa permanecia praticamente imóvel. A superfície do oceano parecia tranquila, mas abaixo dela se movia um gigantesco cachalote. Durante anos, biólogos marinhos registraram os sons produzidos por esses animais. Horas e mais horas de gravações, séries de cliques rítmicos, padrões repetitivos, sequências aparentemente complexas. A maioria dos cientistas acreditava que se tratava apenas de sinais sociais básicos, sons usados para orientação nas águas escuras ou para manter contato entre membros da mesma família. Poucos imaginavam que esses ruídos pudessem carregar um significado mais profundo, até que a inteligência artificial entrou em cena. Para o ouvido humano, os cliques das baleias soam quase como música, ritmos que se repetem com pequenas variações, estruturas que parecem familiares, mesmo vindo de um mundo completamente diferente do nosso. Quando algoritmos começaram a analisar milhões desses registros, algo surpreendente apareceu. Os padrões não eram simples, não eram desorganizados. Havia estrutura, havia regularidade, havia regras. Os cientistas perceberam que não estavam ouvindo sons primitivos, mas sim um sistema de comunicação sofisticado. Para testar essa hipótese, decidiram realizar um experimento ousado. Usando inteligência artificial, criaram sequências artificiais de sons de baleia. Não eram gravações reaproveitadas, eram padrões novos, gerados com base na gramática identificada pelo sistema. Esses sinais foram transmitidos para o oceano por meio de alto-falantes subaquáticos. Se as baleias reconhecessem aqueles sons como parte de sua linguagem, reagiriam. Caso contrário, o experimento fracassaria em silêncio. Poucos minutos depois, uma baleia apareceu nas proximidades do navio. Ela nadou ao redor da embarcação, produziu cliques e repetiu exatamente o padrão que havia sido transmitido. Mas não parou aí. Acrescentou novos elementos. Alterou levemente o ritmo, expandiu a sequência. Ela respondeu. Pela primeira vez na história registrada, a humanidade havia iniciado uma conversa real com outra espécie. Alguns pesquisadores celebraram emocionados. Outros ficaram em silêncio, tentando compreender a dimensão do que estava acontecendo. Era a confirmação de que as baleias são inteligentes, conscientes e capazes de comunicação estruturada. Mas a empolgação durou pouco. Quando a inteligência artificial comparou as respostas daquela baleia com gravações antigas,
um detalhe inquietante surgiu. Os padrões utilizados não correspondiam apenas a saudações amistosas entre indivíduos da mesma espécie. Eles eram semelhantes a sons registrados anteriormente perto de rotas marítimas intensas, plataformas de perfuração e áreas com presença de sonar militar. Uma pesquisadora observava a tela do laptop enquanto um desconforto tomava conta dela. E se as baleias não estivessem nos cumprimentando? E se estivessem pedindo para que nos afastássemos? Por mais de meio século, cientistas posicionaram microfones no fundo do oceano para registrar vocalizações de cachalotes. Esses animais produzem séries específicas de cliques conhecidas como codas. Sequências rápidas como clique, 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 pausa, clique, clique. Durante décadas, acreditou-se que essas codas serviam apenas para ecolocalização ou identificação individual. Eram tratadas como o canto de um pássaro ou o latido de um cachorro. Interessantes, mas sem significado linguístico complexo. Mas havia algo que não fazia sentido. Cachalotes no Caribe utilizavam padrões completamente diferentes daqueles observados em grupos próximos ao Japão. Se esses sons fossem puramente instintivos, por que variavam tanto de região para região? Por que baleias em lados opostos do planeta falavam de maneira diferente? A descoberta ficou ainda mais impressionante quando pesquisadores notaram que baleias jovens não sabiam produzir codas corretamente ao nascer. Gravações mostravam filhotes emitindo sequências desajeitadas enquanto nadavam ao lado das mães. Com o passar de meses e anos, melhoravam, praticavam, erravam, ajustavam o ritmo, até que, finalmente, seus padrões se tornavam idênticos aos dos adultos do grupo. Isso não é instinto, isso é aprendizado, isso é cultura. Com o tempo, mais evidências surgiram. Quando navios passavam por perto, os padrões de cliques mudavam, os ritmos se tornavam mais rápidos, as pausas diminuíam. Quando o sonar militar era ativado, algumas baleias simplesmente paravam de vocalizar ou mergulhavam para profundidades maiores. Quando novas perfurações de petróleo começavam, padrões inéditos surgiam nas gravações daquela região. Durante anos, muitos cientistas tentaram interpretar esses fatos como coincidência. Era mais confortável acreditar que aqueles sons não possuíam significado complexo, mas os dados continuavam se acumulando. Baleias que viviam próximas a rotas marítimas intensas utilizavam codas associadas ao estresse com muito mais frequência do que aquelas que habitavam áreas tranquilas. Grupos expostos a exercícios militares pareciam introduzir novos padrões que posteriormente eram observados em outras comunidades. A evidência sempre esteve ali. Nós simplesmente não estávamos prontos para aceitá-la. As baleias não estavam produzindo sons aleatórios, não estavam chamando no vazio. Elas estavam se comunicando com intenção, advertindo umas às outras, ensinando seus filhotes, adaptando sua linguagem para descrever novas ameaças, hélices, sonar, perfurações. Durante 50 anos, humanos catalogaram sons de baleias como se fossem belas curiosidades naturais. Mas cada clique era uma palavra, cada pausa, uma respiração, cada padrão, uma frase. O oceano estava falando, nós apenas não sabíamos ouvir, até que a inteligência artificial aprendeu a escutar. A inteligência artificial não possui intuição humana nem imaginação criativa, mas possui uma capacidade que nossos cérebros não conseguem igualar: analisar quantidades gigantescas de dados em altíssima velocidade. Centenas de milhares de horas de gravações submarinas, milhões de cliques individuais, diferenças temporais medidas em milissegundos. Tudo isso foi inserido em redes neurais avançadas. O projeto responsável por essa análise ambiciosa chama-se Project SETI, a Iniciativa para a Tradução de Cetáceos. Reúne biólogos marinhos, linguistas, especialistas em inteligência artificial e engenheiros. O objetivo é claro e ousado: traduzir a linguagem das baleias. O principal campo de pesquisa permaneceu próximo à Dominica, onde famílias de cachalotes vivem o ano inteiro em profundos desfiladeiros oceânicos. Diferentemente de outras espécies, elas não migram constantemente. Permanecem, caçam, criam seus filhotes e se comunicam de forma contínua. Hidrofones foram espalhados pelo fundo do mar,
gravando 24 horas por dia. Além disso, sensores foram temporariamente fixados em alguns indivíduos com ventosas especiais. Esses dispositivos registravam não apenas o som, mas também profundidade, movimento e orientação espacial. Cada clique agora podia ser associado a um animal específico, em uma situação específica, em um momento exato. A quantidade de dados era colossal. Foi aí que a verdadeira força da inteligência artificial se revelou. Os sistemas começaram a analisar ritmo, duração, sequência e variações das codas. Compararam padrões entre famílias, regiões e contextos distintos. Gradualmente, um sistema emergiu do aparente caos. As codas não eram aleatórias. Algumas apareciam consistentemente em reencontros sociais, outras durante a caça. Certas sequências surgiam quase exclusivamente entre mãe e filhote. A inteligência artificial identificou 4 elementos fundamentais que determinavam o significado de uma coda: o intervalo entre cliques, a velocidade da sequência, a ênfase rítmica e pequenas variações decorativas. Alterar apenas um desses elementos mudava completamente o sentido da mensagem. Isso é gramática. Assim como línguas humanas combinam sons para formar palavras e frases, as baleias combinam parâmetros acústicos para construir significado. E essas regras precisam ser aprendidas. A inteligência artificial chegou ao ponto de prever qual seria o próximo clique em uma sequência, dependendo do contexto. Conseguiu identificar a qual família um indivíduo pertencia apenas pelo sotaque. Detectou até mesmo erros cometidos por baleias jovens e suas correções imediatas. Os ouvidos humanos eram lentos demais, mas as máquinas finalmente entenderam o que o oceano dizia havia séculos. E a nova pergunta deixou de ser se as baleias falam, passou a ser sobre o que elas falam. E a resposta começou a se mostrar inquietante. A linguagem não é apenas a emissão de sons organizados. Linguagem envolve escolha, envolve intenção. Quem fala decide o que expressar, quando expressar e para quem expressar. Isso implica consciência, implica percepção do outro, implica até mesmo poder. As baleias não clicam como um reflexo automático, como um batimento cardíaco. Elas selecionam padrões, ajustam o ritmo, modificam a estrutura dependendo de quem está ouvindo. A comunicação muda quando se dirigem a filhotes e quando interagem com adultos que não pertencem ao mesmo núcleo familiar. Quando os pesquisadores compararam gravações de diferentes grupos de cachalotes no Caribe, perceberam algo impressionante. Cada família possuía seu próprio dialeto. Não apenas pequenas variações, mas combinações sonoras consistentes que definiam a identidade daquele grupo. E mais surpreendente ainda, grupos que viviam a apenas algumas dezenas de metros uns dos outros utilizavam padrões completamente diferentes. Essas diferenças não eram genéticas, eram culturais. Baleias jovens confirmaram essa conclusão de forma clara. Ao nascer, elas não dominam as codas complexas. Produzem sequências fragmentadas, imprecisas, desajeitadas. Durante anos escutam atentamente as mães e outros adultos experientes. Tentam imitar, erram, tentam novamente. Os adultos repetem padrões de forma mais lenta e marcada, quase como se estivessem ensinando. Esse processo pode durar vários anos. Isso indica que a estrutura da linguagem é suficientemente sofisticada para exigir aprendizado prolongado. Mas houve uma observação que chamou ainda mais atenção. Em algumas ocasiões, baleias adultas deixaram seu grupo original e se juntaram a outro. Quando isso acontecia, não mantinham seu dialeto natal por muito tempo. Gradualmente, às vezes surpreendentemente rápido, adotavam a forma de comunicação do novo grupo. Abandonavam sua antiga maneira de falar. Isso significa adaptação cultural deliberada. A inteligência artificial também encontrou evidências de controle intencional sobre o silêncio. Mesmo quando outros indivíduos estavam vocalizando ativamente ao redor, algumas baleias optavam por não emitir som. O silêncio não era ausência de capacidade, mas uma escolha. Essa capacidade de decidir quando falar e quando se calar é uma característica fundamental de sistemas linguísticos complexos. A adaptação tornava-se ainda mais evidente diante de perturbações humanas.
Quando motores de embarcações começavam a vibrar na superfície, certas baleias alteravam a frequência de seus cliques para que pudessem viajar melhor através do ruído. Quando o sonar militar era ativado, muitos grupos reduziam drasticamente a comunicação ou a interrompiam por completo. Isso não era simples pânico, era estratégia. Elas avaliavam a situação e ajustavam seu comportamento comunicativo. E foi nesse ponto que a descoberta ganhou um peso diferente. Se a linguagem permite compartilhar informações, alertar sobre perigos e coordenar ações, então as baleias já vinham utilizando esse instrumento há milhares de anos. Mas agora surgia uma possibilidade inédita: usar essa ponte comunicativa na direção oposta. Entender não é o mesmo que responder. Os cientistas enfrentaram uma decisão histórica. Durante mais de 50 anos, limitaram-se a ouvir. Agora, com base na análise da inteligência artificial, existia a possibilidade teórica de falar no idioma das baleias. A inteligência artificial já não apenas analisava padrões existentes. Ela havia aprendido suas regras com precisão suficiente para gerar novas sequências coerentes, mensagens originais, gramaticalmente corretas, mas nunca antes registradas na natureza. Essas frases artificiais poderiam ser transmitidas por alto-falantes subaquáticos. O debate dentro da equipe foi intenso. Seria ético interferir na cultura desses animais? Poderia confundir filhotes que ainda estavam aprendendo? Poderia gerar estresse? Ou até provocar reações imprevisíveis? Alguns defendiam anos adicionais de observação antes de qualquer tentativa de diálogo ativo. Outros argumentavam que a descoberta era grande demais para ficar apenas na escuta passiva. No fim, decidiram avançar com máxima cautela. Selecionaram sequências classificadas como neutras ou amistosas, segundo os dados acumulados. Evitaram qualquer padrão previamente associado ao estresse ou conflito. O plano era simples: transmitir mensagens curtas, observar atentamente e interromper imediatamente se surgisse qualquer sinal de desconforto. A primeira tentativa ocorreu em uma manhã tranquila. A água estava clara. Hidrofones estavam posicionados estrategicamente. 3 baleias adultas carregavam sensores temporários de monitoramento. Câmeras estavam prontas. Uma saudação simples foi transmitida. Depois, silêncio. Menos de 2 minutos depois, uma grande fêmea, conhecida pelos pesquisadores como líder de seu grupo, aproximou-se do navio. Ela clicou, mas não utilizou seu padrão habitual. Repetiu exatamente a sequência gerada pela inteligência artificial 3 vezes. Depois, fez uma pausa. Em seguida, adicionou uma nova sequência que, nas bases de dados anteriores, havia sido identificada como um convite para aproximação. A tensão a bordo era quase palpável. Os cientistas enviaram uma segunda mensagem, um pouco mais complexa. A resposta veio rapidamente. A baleia modificou levemente o padrão recebido e acrescentou elementos que normalmente surgiam em interações sociais prolongadas. Em poucos minutos, 2 outras baleias aproximaram-se e também começaram a vocalizar, orientando-se claramente em direção à fonte do som artificial. O intercâmbio continuou por 18 minutos. Não era simples imitação, era diálogo. Pela primeira vez, humanos haviam falado em língua de baleia e haviam sido compreendidos. A sensação era de ter cruzado um limiar histórico. Mas, naquela mesma noite, ao revisar cuidadosamente as gravações, algo mudou. Algumas respostas emitidas pelas baleias correspondiam a padrões previamente registrados em contextos de ameaça, perto de embarcações industriais ou exercícios militares. A conversa aparentemente pacífica continha elementos de alerta. Isso transformou o significado de tudo. O que inicialmente parecia uma saudação poderia ter sido também uma avaliação. Talvez estivessem tentando compreender a presença daquele som estranho em seu ambiente. Talvez estivessem comunicando cautela ao restante do grupo. Ao comparar milhões de registros organizados pela inteligência artificial com mapas de tráfego marítimo e registros de atividades militares, os pesquisadores perceberam um padrão que não podia mais ser ignorado. Baleias em áreas intensamente navegadas utilizavam codas de alta tensão com muito mais frequência do que aquelas em regiões isoladas.
Os parâmetros acústicos, ritmo acelerado, pausas curtas, repetições insistentes, sugeriam coordenação e alerta. O dado mais inquietante veio de registros associados ao sonar militar. Em diferentes oceanos, ao longo de décadas distintas, padrões quase idênticos surgiam sempre que ondas de sonar atravessavam a água. Isso indicava que grupos separados por milhares de quilômetros estavam utilizando a mesma palavra acústica para descrever aquela ameaça. Não era comportamento inato, era conhecimento compartilhado. Baleias que haviam experimentado determinado perigo pareciam desenvolver um padrão específico para descrevê-lo. Posteriormente, esse padrão aparecia em outras populações. Elas estavam ensinando umas às outras e estavam falando sobre nós. Os pesquisadores ficaram particularmente impressionados com um caso específico. Um grupo de cachalotes que vivia em uma área do Pacífico foi exposto a exercícios navais intensos com sonar ativo. Logo depois, surgiram nas gravações novas codas associadas a estados de alerta e desorientação. Meses mais tarde, em outra parte do oceano, um grupo diferente começou a utilizar aquelas mesmas sequências quando embarcações se aproximavam, mesmo antes de qualquer atividade militar ocorrer na região. Isso significava que a informação havia se espalhado, não por genética, não por coincidência, mas por cultura. As baleias estavam compartilhando conhecimento sobre ameaças humanas através de encontros ocasionais entre grupos. Estavam transmitindo uma espécie de vocabulário de risco. E o padrão se repetia. Codas específicas surgiam quando navios se aproximavam de áreas de alimentação. Outras, quando embarcações perturbavam zonas de amamentação. À medida que o barulho persistia, os padrões tornavam-se mais rápidos, mais intensos. Se o distúrbio continuava, os grupos não apenas vocalizavam, eles se afastavam fisicamente. Abandonaram locais de caça usados durante gerações. A mensagem era consistente: o oceano era o lar delas. E nós éramos a perturbação crescente. Enquanto os estudos com cachalotes avançavam no Caribe, outro fenômeno começou a chamar a atenção do outro lado do Atlântico. Desde o ano de 2020, uma série de incidentes incomuns ocorreu perto do Estreito de Gibraltar. Diversos veleiros relataram interações inesperadas com orca. As orcas não se aproximavam de forma aleatória. Elas direcionavam sua ação ao leme das embarcações. Mordiam componentes estruturais. Golpeavam repetidamente a parte traseira dos barcos. Em muitos casos, só interrompiam o contato quando o sistema de direção ficava inutilizado. No começo, especialistas imaginaram tratar-se de comportamento exploratório ou brincadeira. Mas os eventos se multiplicaram. Espalharam-se pelas costas da Espanha, Portugal e França. Centenas de ocorrências foram registradas em pouco tempo. Gravações subaquáticas revelaram vocalizações incomuns durante esses episódios. Não correspondiam aos chamados de caça conhecidos, nem às vocalizações sociais típicas. Pareciam sinais de coordenação. Enquanto uma orca investia contra o leme, outras permaneciam próximas. Após um dano bem-sucedido, a intensidade sonora aumentava por instantes, quase como uma confirmação coletiva. O comportamento espalhou-se rapidamente entre grupos. Orcas jovens observavam e aprendiam. Em poucos meses, o padrão já fazia parte do repertório cultural de várias comunidades. A diferença entre cachalotes e orcas tornou-se evidente. Os cachalotes mantinham dialetos relativamente estáveis ao longo do tempo, transmitindo conhecimento com cuidado intergeracional. Já as orcas demonstravam adaptação extremamente rápida. Mudavam o comportamento em questão de meses. Isso levou alguns cientistas a uma hipótese desconfortável. Estariam testemunhando o surgimento de uma forma de resistência cultural? Os cachalotes advertiram por décadas através de codas estruturadas. As orcas pareciam ter ido além. Elas estavam agindo. Essa possibilidade abalava uma suposição histórica. A ideia de que o oceano era um espaço vazio,
disponível para exploração sem consequências sociais complexas. Mas a tradução parcial da linguagem das baleias mudou esse entendimento. Sob a superfície do mar, existem sociedades com memória, com cultura, com tradição e aprendizado. Comunidades capazes de adaptar seu comportamento com base em experiências compartilhadas. E grande parte de suas conversas recentes envolve a presença humana. Os padrões acústicos associados a atividades industriais não eram neutros. A inteligência artificial identificou diferenças claras entre vocalizações sociais e aquelas emitidas na presença de tráfego intenso, perfuração ou sonar. Não se tratava de canções românticas das profundezas. Tratava-se de ruído, deslocamento de rotas migratórias, perda de áreas de caça. Cada embarcação que cruzava aquelas águas não era apenas um objeto físico, era um evento comunicativo. Cada motor representava um sinal transmitido e discutido dentro da comunidade. E se as baleias aprenderam a associar barcos a perigo, então até mesmo o navio de pesquisa deixou de ser um observador neutro. Ele também passou a fazer parte da narrativa. Os ataques de orcas passaram a parecer menos misteriosos sob essa perspectiva. Quando uma espécie consegue comunicar e coordenar, pode desenvolver estratégias. Se consegue desenvolver estratégias, pode tomar decisões coletivas. A humanidade enfrentou, então, uma pergunta sem precedentes. O que acontece quando outra espécie inteligente decide que ultrapassamos limites? Por séculos acreditamos que éramos os únicos agentes conscientes no oceano. Agora, sabemos que não. As baleias não apenas vivem no mar. Elas o compreendem, elas o compartilham, elas o defendem. Durante décadas, enviaram sinais que mal percebíamos. Agora começamos a entender, e a mensagem traduzida não soa como um convite, não soa como curiosidade, soa como advertência. Basta. A questão que permanece é como responderemos. Continuaremos aumentando o ruído submarino, expandindo atividades industriais, ignorando rotas migratórias que existem há milênios? Ou adaptaremos nosso comportamento diante dessa nova realidade? Talvez estejamos diante de um ponto de inflexão histórico. Pela primeira vez, a humanidade possui ferramentas capazes de compreender estruturalmente a linguagem de outra espécie complexa. Isso não é apenas uma conquista científica, é um desafio ético, porque, quando entendemos uma mensagem, não podemos mais alegar ignorância. As baleias falaram por gerações, com estrutura, com paciência, com transmissão cultural. As orcas mostraram que comunicação pode se transformar em ação coordenada. O oceano não está mais sussurrando, ele está enviando um sinal claro. E finalmente estamos escutando. A pergunta final não é apenas se conseguiremos traduzir mais codas ou aperfeiçoar algoritmos. A verdadeira pergunta é se mudaremos antes que as advertências se tornem consequências mais diretas. Talvez este seja o início de uma nova relação entre humanidade e oceano, baseada não na dominação, mas na compreensão, porque agora sabemos algo que antes não sabíamos. Não estamos sozinhos no mar.